Na verdade, ele tem uma condição rara e muitas vezes não diagnosticada chamada hidrocefalia de pressão normal, a HPN. A boa notícia é que ela é tratável. Seu corpo tinha parado lentamente de funcionar. Ele tinha dificuldade para andar. Quando tentava, caía. Tinha má memória de curto prazo e, aos 69 anos, estava com incontinência urinária. Era um padrão de declínio que o engenheiro canadense aposentado de Brantford, Ontário, Canadá, conhecia muito bem. Sua irmã morreu de Alzheimer aos 50 anos. Seu pai morreu de demência no início dos anos 1980. O tratamento para Parkinson não teve efeito, ele não tinha Alzheimer, mas algo claramente não estava certo. Em 2018, ele precisava de uma cadeira de rodas para sair de casa e de um dador para caminhar. Ele estava com raiva, com algo além de raiva, lembra sua esposa Barbara. Havia noites em que eu estava deitada na cama pensando que talvez tivesse que vender a casa porque eu tinha que fazer tudo. Mas isso mudou quando ele conheceu o Dr. Alfonso Fasano, um neurologista da Clínica de Distúrbios do Movimento, do Toronto Western Hospital, que o diagnosticou com a doença chamada hidrocefalia de pressão normal. O distúrbio é causado quando o excesso de líquido cefalorraquidiano, conhecido como fluido cérebro-espinhal, se acumula nos ventrículos do cérebro, que são o centro de comunicação cerebrais. Esse acúmulo de líquido pode causar dificuldades de movimento, problemas de memória e cognição e incontinência, sintomas que também costumam estar associados a doenças degenerativas mais comuns, como Alzheimer, Parkinson ou demência. No ZEUA, a Hydrocephalus Association estima que 700 mil americanos tenham a doença, mas que apenas cerca de 20% das pessoas que vivem com ela foram diagnosticadas corretamente. A HPN é uma condição que ainda não é bem entendida, diz Fasano. Sem tratamento, as pessoas podem acabar em um asilo ou morrer por conta das complicações da doença. É isso que não queremos, diz ele. Sarli ouviu pela primeira vez sobre a HPN quando viu um especialista em tratar enxaquecas em 2003. Uma ressonância magnética revelou fluido nos ventrículos do seu cérebro, mas por não apresentar nenhum dos sintomas mais comuns, ele não foi diagnosticado. Em 2014, depois de vários anos apresentando sintomas como perda de memória e dificuldade de mobilidade, os médicos fizeram uma punção lombar para drenar algum fluido de seu cérebro e ver se seus sintomas melhoravam. Um teste comum para o HPN. Fasano sugeriu que eles drenassem novamente o fluido do cérebro, o tratamento de ponta para a HPN, com uma alta taxa de sucesso, segundo estudos recentes. Mais de um ano depois, Sarli conta que está começando a recuperar sua vida. Sua capacidade de caminhar melhorou, assim como sua memória. Ele regularmente se exercita com um personal trainer na academia e faz caminhadas para ajudar a recuperar sua força. Embora ele ainda não tenha sua carteira de motorista, Sarli e sua esposa começaram a viajar novamente. Eles foram para a Flórida no inverno passado e estão planejando viagens para Las Vegas e Jamaica. Fasano diz que desde que a história de Sarli foi compartilhada na imprensa, a clínica tem sido sobrecarregada com pedidos de pacientes que acreditam ter sido diagnosticados erroneamente e possuem HPN. Embora o diagnóstico errôneo do HPN seja um problema real, o Fasano alerta que a maioria das pessoas diagnosticadas com mal de Parkinson ou Alzheimer tem o diagnóstico correto, especialmente se elas foram avaliadas por um neurologista. Até 3% da população com mais de 65 anos de idade pode ter HPN, de acordo com um estudo recente do Japão. A Organização Mundial de Saúde estima que a demência, incluindo a doença de Alzheimer, afeta entre 5 e 8% da população com mais de 60 anos. Esta é uma doença que provavelmente é mais comum do que pensamos, e pode ser tratada muito bem, com uma enorme mudança de qualidade de vida para essas pessoas, afirma o médico.